perdoar minha mãe? E eu olhei, fiquei pensando, eu falei, olha, não sei se eu tenho poder de dizer para você perdoar ou não perdoar a sua mãe. O que eu posso dizer é o seguinte, talvez a sua mãe, naquele momento, tenha pensado em te proteger. Porque este assunto é tão tabu que parece que não falar do assunto protege a vítima. Só que quando a gente não fala do assunto, a gente mantém o abusador livre, solto, e essa prática sendo perpetuada. Oi. Deixa eu só falar uma coisa. No meu caso, eu falei com meu pai e com minha mãe, eles tomaram providência. Quem passou, digamos assim, passou o pano, foi a família, né? Porque ele era adotado. Então, assim, as pessoas começaram a falar, não, é porque ele foi adotado, então ele sofreu alguns problemas. Super protegiam. Então, a família... Exatamente. Falavam, digamos assim, os parentes, que família é pai e mãe, dentro da nossa casa, irmão e tal. Meu pai e minha mãe, eles foram totalmente contra, eles lutaram até o fim, o que puderam para poder que isso pudesse realmente ser tomado alguma providência, mas não foi, porque na justiça, quando você vai fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa, você tem que ter prova, né? Às vezes até do ato sexual em si. O abuso fica só a nossa palavra contra a dele. Então isso é muito grave, porque às vezes até os pais querem fazer alguma coisa e não conseguem, porque a nossa justiça é um pouco falha, sabe? Vamos deixar, só antes de falar de o que é possível fazer, deixa eu mostrar aqui no nosso telão umas características desse abusador, né? Desse crime que é cometido. As meninas são o principal alvo. A maioria dos casos acontece em casa. Pais e padrastos são os principais agressores na infância. E na adolescência, os agressores também são amigos e conhecidos. Então, quer dizer, a importância da gente ter uma conversa e a possibilidade de falar disso na escola, às vezes com alguém em quem você confie muito, é muito importante, porque você deixar na invisibilidade, você realmente protege o agressor. É que a gente tenta evitar os temas desagradáveis, né? Mas é tão importante falar com transparência para evitar que novos casos... Olha só, toda vez que a gente, de alguma maneira, pincela esse assunto, sabe, Evelyn, sabe, doutora Luciana? Muita gente de casa já começa a se manifestar, né? Quando a gente tem plateia, tinha plateia que, às vezes a pessoa falava pela primeira vez aqui, publicamente, ela só estava precisando de alguma coisa que ajudasse a destampar isso. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas mensagens que chegaram do público. A Catarina, bem assim, sofri abusos também e depois que minha filha nasceu, essa dor veio à tona, me causando pânico de que pudesse acontecer com a minha filha. Muito semelhante ao momento da Evelyn, né? A Márcia diz assim, infelizmente isso me atormenta até hoje, pois ninguém imaginava que um homem cheio de princípios, que era o marido da minha tia, poderia fazer isso. Foram anos e só consegui falar algo anos depois, aos 28 anos, em uma consulta com o psiquiatra. Carrego comigo isso. Aqui, Slá. Fui assistir o encontro enquanto tomava café da manhã e veio o gatilho com a história da moça lá, que é extremamente parecida com a minha. Meu Deus, só quem passou sabe o quanto dói e como dói. Porque embora a gente tenha mostrado que a maioria é de mulheres, né? Alguns meninos sofrem. Alguns meninos também. É difícil falar também. Vamos ouvir mais um depoimento, mais uma vítima, é a Marília, do Rio de Janeiro. Olá pessoal, me chamo Marília Box, sou advogada e gostaria de falar hoje com vocês um pouco daquilo que eu vivenciei. E eu vivenciei diversas formas de violência doméstica, começando pelo abuso sexual sofrido na minha infância. Por volta mais ou menos de 9 anos de idade, eu fui tocada nas partes íntimas por um parente próximo e me fez também tocá-lo nas partes íntimas. Hoje seria caracterizado como estupro essa prática. Isso nunca mais se repetiu, mas trouxe consequências na minha vida, principalmente na minha vida sexual. Eu tinha ideias equivocadas do tipo, essa roupa que você está vestindo você provoca os homens, então eu me sentia culpada por aquilo que eu tinha vivenciado. E aí com 15 anos eu me abri com meu primeiro namorado e falei com ele o que tinha acontecido, ele literalmente me abraçou, cuidou, né, e me apoiou, disse que eu não era culpada, e aí eu me senti muito melhor. Eu não tive nenhuma relação sexual com ele, por crenças religiosas, acredito também por conta do trauma. Acabei me envolvendo com meu segundo namorado, depois de alguns anos, com quem acabei casando. Sofri diversas formas de abuso, inclusive sexual, mas eu superei a violência doméstica. Estou falando aqui para vocês que vocês também podem superá-la. Muito obrigada, Marília, pela coragem, por ter contado a sua história aqui. Doutora Luciana, a Evelyn falou em denúncia. Como é que deve se fazer, como é que uma família, diante disso, pode proceder para denunciar? Olha, na verdade, deve procurar uma delegacia, de preferência uma delegacia de defesa da mulher, né? Que tem pessoas mais preparadas para receber essa denúncia. Então, eu acho que o ideal é procurar uma delegacia de defesa da mulher.
Se tiver possibilidade de consultar um advogado para contar o caso, para que ele possa entender melhor e orientar melhor, ótimo, né? Pode ser um defensor público, tem ótima, a defensoria pública é excelente, está acostumada com esse tipo de caso também. Agora, eu acho que isso só não pode se omitir. Então, para os familiares, logicamente, procurar denunciar numa delegacia. Para um professor, buscar também apoio na rede de proteção, conselhos tutelares, Ministério Público, assistência social. Mas eu não quero me envolver. Diz CACEM e denuncia. A gente só não pode se omitir. A Evelyn falou, né, Fátima, que claro, o abuso que ela sofreu já faz bastante tempo, e ela falou na época desse, entre aspas, descaso da autoridade. Isso mudou? Tem mudado? Então vamos falar um pouco disso. Eu acho que, de fato, a prova da violência sexual às vezes é difícil. A não ser que tenha tido relação sexual mesmo, que se prova medicamente, fica a palavra da vítima contra a do agressor. Para isso, acho que é importante dizer que em 2017 foi aprovada uma lei, que é conhecida a Lei da Escuta Protegida, que justamente visa diminuir a situação de impunidade. Esta vítima agora, criança ou adolescente, ela vai ser escutada no máximo 2 vezes, e não é mais pelo delegado, é pelo psicólogo, não é pela assistência social, ou seja, tem um sistema de proteção para que a vítima se sinta confortável para falar, que não seja revitimizada, ou seja, ter que falar 50 vezes sobre isso, e com isso possibilitar um maior número de condenações. Agora, para que isso funcione, é preciso que as pessoas denunciem. Uhum. Olha, em 2017, que foi aprovado, isso aconteceu tipo em 1900 e, né, é muito complicado. Assim, eu agradeço a Deus por hoje ter a voz que eu tenho na internet e poder alertar tantas pessoas e por essa lei, né, que foi aprovada em 2017 para poder ajudar mesmo, porque na minha época realmente não tinha. E a culpa é uma coisa, a menina que deu o depoimento, ela falou sobre a culpa. Gente, a culpa foi o que eu mais senti depois que o Lucas nasceu. Eu comecei a me culpar por ter permitido aquilo, sabe? Sendo que eu não tinha como... Depois eu comecei a pensar, não, você permitiu porque você não sabia, tá? Mas é uma coisa que você vai trabalhando na sua cabeça. E é por isso que eu falo, todo cuidado é pouco, né, com nossos filhos. Porque uma vez que isso acontecer, é para sempre. Eu tô com 36 anos, eu não esqueço disso, sabe? Uhum. Enfim. Olha, Evelyn, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço, acho que em nome de todas as meninas, as mulheres, o fato de você ter falado, como você falou, você hoje é uma voz e muitas pessoas vão chegar até você e você de alguma maneira vai poder ajudar. Muito obrigada. Obrigada também, doutora Luciana, pelos esclarecimentos, pelas informações. Posso só falar Claro. Uma coisinha, Fátima? Eu queria recomendar que nós lançamos, no dia 18 de maio, nós lançamos um documentário chamado Um Crime Entre Nós. Ele está na GNT Play e ele está também na plataforma gratuita, Videocam. Assistam. Um Crime Entre Nós é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e a gente espera que isso ajude o Brasil a falar sobre esse assunto. Vamos fazer o Brasil falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. É o que a gente tenta fazer, exatamente, trazendo esse assunto assim para a sala das pessoas, né? Durante uma manhã, mas exatamente porque a gente acredita muito que é importante tocar nesse assunto e que a gente tem que ir aos pouquinhos conseguindo destampar esse mal que fica tão protegido dentro da própria casa das pessoas, né? Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. No próximo bloco. Aproveitar aqui para denunciar as fraudes aqui no Fórum da Barra da Tijuca, com violência contra idosas, contra minha mãe, que foi jogada na rua à noite, de 87 anos, pelo advogado Vitor Matos, um bandido que tem aqui. Aqui, ó, lista fajuta que ele usou, sem CPF. Disse pro juiz que tinha aqui 1/3 de condômino, não tem nem CPF. É um bandido. Um fraudador tá aqui, ó, arrombando a minha casa. Um bandido que tem aqui no Fórum da Barra, que arranja tudo que ele quer aqui no Fórum da Barra. O Fórum da Barra é manipulado por ele. Vitor de Matos Alves, fraudador do judiciário. Tá aqui, ó, minha mãe foi parar no CTI e morreu das sequelas que ela ficou do arrombamento. O arrombamento que o Vitor Matos fez na minha casa. E o Judiciário e nem o Ministério Público me socorre. Já fiz inúmeras queixas. É tudo arquivado pelo bandido que ele tem tráfico de influência aqui no Fórum da Barra. Vera do Rio de Janeiro, Brasil. Denúncia contra o Fórum da Barra e Vitor de Matos Alves. Bandido fraudador.